noite a todos. Graça e paz. Esse culto é totalmente diferente de um rito, de um ritual. Os rituais são feitos em memória de alguém que já morreu ou passou pela terra. O culto nós fazemos ao Deus que está vivo, que está presente, que está no meio de nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor mais uma vez, com o melhor que você tiver. Glória a Deus. Tudo que você for fazer, libere vida sobre aquilo. Ó Deus, cuidando de mim, gente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos capítulo 6. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Estenda suas mãos para cá. Ore por mim. Peça para que o Espírito Santo faça de mim um canal nessa noite. Sim, ó Pai. Tu sabes que o meu maior desejo é ser uma resposta, baseado na verdade que Tu fizeste em mim e Tu me deste. Sim, ó Pai, sim. Fala conosco, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Amém? Nós estamos falando já há alguns dias, alguns domingos, sobre a nossa nova vida em Cristo, sobre o novo nascimento. E eu quero rapidamente recapitular. A primeira vez que nós falamos sobre isso, nós dissemos
que nós recebemos de fato uma nova vida, porém por algum motivo essa vida, ela está interrompida, esse processo foi interrompido. Amém? E depois nós viemos falando acerca dessa realidade, falamos também que precisamos alimentar essa nova vida, ela precisa ser nutrida, suprida, que todos têm fome, todos têm anseios, porém, isso não define o alimento que comemos. Quem define o alimento que comemos e o que vamos alimentar somos eu e você. Amém? E nós vamos continuar falando um pouco acerca dessa nova vida. Por quê? Eu entendo que o maior problema da igreja, de uma forma geral, a igreja na terra, está ligado a esse novo nascimento. A questão não é mais o que Cristo fez. Isso de fato está feito. O que Cristo fez na cruz do Calvário está feito. Isso não muda, amém? Só que a questão não é o que Ele fez, mas sim o que se manifesta em nós, o que vivemos baseado naquilo que Ele fez. O problema não é do lado de lá, se assim posso dizer. Está do lado de cá. Se existe alguma coisa que ainda não se manifestou em nossa vida, ou através de nossa vida relacionada ao reino de Deus, e essa nova vida não está ligada a algo que Cristo deixou de fazer, mas sim algo que ainda não se manifestou em nós, que não se tornou nossa realidade. E quando nós falamos disso, nós estamos falando também acerca de mentalidade. Nós estamos falando de uma nova vida, não simplesmente diante de Deus, mas também uma nova vida que se manifesta também diante dos homens. E quando eu digo isso, você pode fazer o curso que você quiser. Hoje tem um monte de curso, desde o mais barato ao mais caro, de coaches na internet e nas redes sociais, para dizer para você quem você é. Só que eu quero dizer que o problema não está ligado naquilo que os outros dizem, mas sim quem de fato você acredita que você é. Não está ligado àquilo que dizem que você tem que ser, mas de fato quem você reconhece em Cristo quem você é. A questão não é motivacional, não é te motivar, não é curso de fulano de tal ou fulano de tal que vai resolver a sua vida, porque a questão não é motivar, é ativar algo. Escute, sabe o que é motivar? É encher um balão de gás hélio. Ele vai voar sim ou não? Por quanto tempo? Talvez por algumas horas, no máximo por dias. Depois ele... Por quê? Se a ideia for motivar você, eu vou lidar com as suas emoções. E as nossas emoções, elas são vulneráveis, elas são mutáveis, ok? Porém, quando algo em nossas vidas é ativado acerca da realidade de Cristo, daquilo que Cristo fez, da nova vida, isso é imutável, porque Cristo é imutável. E o que Ele fez não muda, o que Ele faz não muda. Eu já encontrei pessoas na caminhada, na vida cristã, que diziam assim: pastor, olha aqui. Aí a pessoa estava com um livro na mão. E ela dizia assim: pastor, agora vai. E aí era uma semana lendo o livro, ela falava: pastor, agora minha vida mudou. Era 15 dias lendo o livro, agora acabava o livro, a pessoa dizia: ó céus, ó terra, por que viver? Sabe por quê? Deus pode usar o que está fora, só que o que precisa ser ativado está dentro de você. Deus quer sim usar pessoas, e elas podem e vão ser ferramentas de Deus. Existem algumas formas de Deus falar com você. Uma delas é a palavra de Deus, outra delas é outra pessoa falando com você. É Deus usando outra pessoa. E também acredito que as circunstâncias podem ensinar alguém. É isso que Deus quer? Não. Só que se você não ouvir Deus, se você não ouvir Deus através de outra pessoa, através da palavra,
Infelizmente, talvez quem te ensine é a circunstância. O problema é se ainda assim você passar pela circunstância e não aprender nada. Foi o que aconteceu com o povo no Egito. Ok? Deus trouxe uma palavra para eles, Deus direcionou aquele povo a fazer algumas coisas, a confiar nele, a acreditar nele, mas vira e mexe, eles duvidavam. Constantemente eles questionavam. E o questionamento deles custou, expandiu o período de sofrimento, a circunstância na vida deles. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Existem circunstâncias que elas só vão mudar. O que está à sua volta só vai mudar quando algo dentro de você realmente mudar. Porque a mudança que Deus quer fazer é de dentro para fora. É de dentro para fora. E quando nós falamos acerca dessa nova vida, nós não estamos falando simplesmente de um passo de mágica. Por mais que a nova vida ela é inexplicável, nós não temos como explicar como recebemos. Nós não temos como nos achar merecedores dessa nova vida, não tem como. Não tem como explicar o amor de Deus, um amor tão grande, tão profundo, puro, por mim e por você. Por isso que esse amor, ele está fundamentado na graça. E é por isso que esse texto termina dizendo que não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Pela lei nós seríamos reprovados. Você está entendendo? Aí a lei está sendo anulada, não é isso? O que Cristo está dizendo acerca desse texto é que o que Ele fez está acima de um método, está acima de 10 mandamentos a serem seguidos. Ele está falando de uma nova vida, de uma realidade diferente. É de uma vida orgânica. Não é de 10 passos, não é você simplesmente seguir algumas coisas, não. É algo mais poderoso. É algo mais forte do que os seus sentimentos. Pastor, o que é cristianismo? É você se encontrar com o amor mais lindo que você pôde ter encontrado na sua vida. Encontrar-se com a pessoa mais linda que você já pôde ter se encontrado. É você se encontrar com o que tem de mais poderoso, de mais sublime. E ele se tornar a sua pérola de maior valor. Quando eu e você nos encontramos com Cristo de fato, e ele se torna a nossa pérola de maior valor, tudo à nossa volta perde o valor. Pastor, credo, e minha esposa e meus filhos, escute, perde o valor quando eu digo ele se torna o que tem mais valores. E as escalas de valores na sua vida começam a se encaixar. Como assim? Se você e eu, se nós de fato nos encontrarmos com Cristo, existem coisas que Ele começa a fazer na nossa vida. Nós começamos a ser transformados. E com isso, a nossa esposa começa a ser mais valorizada. Os nossos filhos começam a ser mais valorizados. Porque nessa nova vida, os nossos valores são alinhados com os valores do céu. Não é eu cobrando a minha esposa para que ela seja transformada, não. Essa nova vida se encarrega disso. A fonte da nova vida dela vai transformando a vida dela. Lógico que um desejo é colocado no nosso coração de a cada dia ser um pai melhor, um esposo melhor, e assim por diante. Esse é um entendimento, é uma mentalidade que a nova vida traz. Só que esse texto, ele diz acerca de uma vida antiga que nós tínhamos. Ele fala de uma mentalidade antiga. Como assim? Do pecado. Precisamos entender que na antiga vida que tínhamos, nós nos movíamos e o que imperava sobre nós, porque era um império, era o pecado. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Romanos diz, abra lá, Romanos capítulo 3.
Volta um pouquinho do 6 aí. 3:23. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem pecou, gente? Quem? Olhe para a pessoa do seu lado, do seu lado, que está do seu lado, e diga para ela: você pecou. Diga assim: eu não sei nem o que é, mas você pecou. Pastor, baseado no quê? Uau, será que ele viu? Fica tranquilo. Eu estou falando baseado na condição que eu e você tínhamos antes de receber essa nova vida. Todos nós estávamos em pecado. A Bíblia diz que concebido em pecado fomos. Aí muita gente, os religiosos, ligam esse conceber em pecado ao relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. Mentira, não tem nada a ver com isso. A intimidade depois do casamento também foi criada por Deus. O que ele está dizendo aqui, de concebido em pecado, é porque antes que eu e você recebamos a nova vida em Cristo e nasçamos de novo, o novo nascimento, ou melhor, o nascimento que nós tivemos espiritual, naturalmente falando, ele está ligado a Adão. Como assim? Pastor, quando eu nasço, eu já nasço com o Espírito? Sim. Uma criança nasce com o Espírito? Sim. Todos nós somos um ser tripartido. Ok? Nós temos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Ok? Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. Temos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Todos têm. Porém, sem Cristo, esse Espírito está morto. Ele está adormecido. E quem impera sobre ele é o pecado. Por quê? Partindo daí, se nós fizéssemos um DNA espiritual, antes de conhecer a Cristo, a nossa ligação, o nosso DNA nos levaria diretamente a Adão. Amém? Consegue entender isso? Antes de conhecer a Cristo, se nós fizéssemos um DNA espiritual, no Espírito, isso nos levaria a Adão. Só que quando eu e você recebemos a Cristo, recebemos a nova vida, o nosso Espírito recebe vida, e nós saímos da condição de pecador, e nos tornamos santos baseado naquilo que Ele fez, não no que nós fizemos. Partindo daí, se nós fizéssemos um DNA espiritual, ele ia acabar em Cristo. Existia uma condição que talvez você diga assim: eu não escolhi isso, mas é exatamente isso que o texto diz. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Antes de nós recebermos a Cristo, quem imperava sobre nós era o pecado. E é dessa velha vida que nós estamos falando. E nessa vida antiga, nós nos movíamos pelos valores que o mundo tinha. Vamos falar um pouco acerca desses valores. No mundo, você é valorizado pelo que você é ou pelo que você tem? Vamos lá, me ajuda aí. No mundo, você é valorizado pelo que você é ou pelo que você tem? Pelo que você tem. O que você faz e o que você tem no mundo tem mais valor do que o que você é. A definição de prosperidade no mundo está ligada ao que a pessoa tem. Não é assim? Por exemplo, quando você vai falar com uma pessoa formada em advocacia, em algum momento da conversa, se ela está ligada a isso, se isso é tão importante para ela, ela vai querer falar que ela é advogada. Sim ou não? Se você for falar com uma pessoa que foi formada
em medicina, em algum momento da conversa, se isso é importante para ela, ela vai querer mostrar para ela que ela é médico. Só que a minha pergunta para você é: isso é a identidade dela? Sim ou não? Gente, passando em alguns lugares, um período que eu tive ministrando com o pastor Ricardo Fora, existem algumas circunstâncias que elas são engraçadas. Por exemplo, teve lugares que eu cheguei, e aí eu fui cumprimentar as pessoas, e eu fui apresentar as pessoas, e a pessoa dizia: eu sou o pastor fulano de tal. E aí, depois eu ficava pensando, que coisa, né? Como uma pessoa pode registrar a outra como pastor, né? Falei, será que o pai e a mãe dele registrou ele como pastor fulano de tal? Como assim? As pessoas colocam aquilo que elas fazem como parte da identidade delas. Escute, o que você faz não te define. O que você faz não te define. Você pode ser sim advogado e ser uma resposta de Deus para isso. Indiscutivelmente você pode sim ser um médico e ser uma resposta de Deus para isso. Só o que você faz não te define. Sabe por quê? Porque essa não é a realidade daquilo que Deus tem para você. E sabe qual é o problema do mundo? O mundo está fundamentado naquilo que as pessoas fazem. E isso é um problema. Porque a pessoa assume aquilo como parte da identidade dela. Se talvez nós fôssemos usar uma linguagem correta, a linguagem seria: eu estou advogado, eu estou médico, eu não sou. Quem você é? Você é o nome que você recebeu, a identidade que você recebeu. O que você faz não te define. Por quê? Se o que nós fazemos nos definir, se um dia isso nos for tirado, nós perdemos o sentido da vida. E o sentido da vida não está naquilo que fazemos. As pessoas que têm muito dinheiro, que são milionárias, que têm muitas riquezas, a maioria delas, quando perdem o dinheiro, às vezes pensam em tirar sua própria vida. Por quê? Porque elas pensam que o sentido da vida está em ter. Como eles não têm mais nada, não tem mais por que viver. O que eu quero que nós entendamos acerca disso é que tudo isso faz sentido numa vida natural, numa vida baseada nos valores do mundo, baseado numa antiga vida. Isso faz sentido. Só que na nova vida que nós recebemos, você não é avaliado, ou melhor, você não é reconhecido pelo que você faz, você é reconhecido por quem você é. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você diga: pastor, hoje eu ainda cometi um pecado, eu fiz isso, mas você não é o pecado, você é estado. Não é de fato como Deus te vê, não é de fato como Cristo te vê. A nova vida que Cristo nos trouxe, o que nós fazemos não nos define. O mundo, a antiga vida, você era avaliado pelo que você fazia, mas na nova vida, Cristo te olha partindo de quem você é. Sua identidade. É sua identidade. Por quê? Tem gente que não entende o porquê que viver. Existem um monte de pessoas na internet buscando o sentido pelo qual viver, qual é o meu propósito de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai saber para que nasceu sem antes saber quem você é. O que você veio fazer aqui vai ser algo que Deus vai te dar quando você descobrir quem você é. E por que eu estou falando acerca disso? Porque nós recebemos uma nova vida em Cristo, e sem que nós percebamos os valores de uma vida antiga, de uma velha vida, quer
influenciar no nosso dia, quer influenciar no nosso hoje. Lá no mundo, próspero é aquele que tem. No reino, próspero é aquele que sabe quem é. Você está entendendo? Porque na vida você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Tem gente que pensa, se eu tivesse uma oportunidade diferente, se eu tivesse nascido numa família diferente, não tem nada a ver com isso. Porque quem sabe quem é, quem entende que recebeu uma nova vida, não se permite ser influenciado por nada que está à sua volta. Só que é importante que nós entendamos que a nova vida que nós recebemos, ela tem valores. E nós precisamos caminhar por esses valores, por esse entendimento. A nossa forma de pensar precisa mudar. Você quer ver como isso é tão doido? Eu não vou abrir, mas eu tenho certeza que todos conhecem. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, a Bíblia diz que os últimos serão? Isso faz sentido para você? Não faz sentido. Aquele que perde, porque os valores do reino, os valores da nova vida que eu e você recebemos é diferente do valor da antiga vida. Na antiga vida, nós entrávamos em uma discussão e o nosso orgulho queria ganhar aquela discussão e vencia quem humilhasse o outro. Só que na nova vida que nós recebemos, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O mundo natural e a antiga vida que nós tínhamos, aquele que se achava mais que o outro, levantava o nariz, não olhava na cara do outro. Nessa nova vida, ele diz que nós temos que ser mansos e humildes. Só que insistentemente, a antiga vida, ou o diabo assim posso dizer, quer nos arremeter ou nos levar de volta a essa antiga vida. E é aí que está a transição que precisa acontecer na minha e na sua vida. O novo nascimento é instantâneo, porém a realidade dessa nova vida, a mentalidade dessa nova vida, ela é processual. E aí, a primeira mensagem que eu ministrei na virada do ano, eu estou dizendo que esse processo às vezes está interrompido. Quantos aqui tiveram mudança de vida quando receberam a Cristo? Levanta a mão só para me saber. A sua vida mudou? Amém? Glória a Deus, isso é novo nascimento. Só que agora você não precisa levantar a mão, mas existem coisas que começaram a mudar e paralisaram. Existem coisas que continuaram do mesmo jeito. É porque esse processo dessa nova vida, por algum motivo, ele está interrompido. E a questão não está em nós orarmos e dizer assim, Deus, me dá uma nova vida. Não, não é isso, isso já aconteceu. A questão é dizer, Senhor, me dá uma nova mentalidade, me faz entrar nesse novo lugar que o Senhor me colocou. E aí é como eu disse acerca de alimento, nós precisamos nos alimentar daquilo que é espiritual. Você quer saber como os céus pensam? Busque, estude, leia sobre os céus. Big Brother não tem nada do céu. A fazenda não tem nada dos céus. Pastor, eu assisto, fica à vontade, querido. Fica à vontade. Pastor, eu gosto de filme de terror mesmo, fica à vontade. Pastor, eu gosto de assistir coisa de homicídio, jornal de homicídio, fica à vontade. Só que eu tenho certeza que isso não alimenta o que é espiritual na sua vida. Isso não alimenta uma nova vida na sua vida. Você pode concordar comigo ou não, mas nós estamos falando de alimento.
E nós estamos falando de uma nova vida. E talvez seja por isso que o processo nas nossas vidas está interrompido. Porque nós recebemos uma nova vida, mas ainda pensamos como o antigo. Sabe o que os nutricionistas dizem acerca de alimentação? Eles dizem que você é o que você come. Doído, né, gente? Eu vou puxar um pouquinho a barriga aqui. É isso. Você é o que você come. Você manifesta o que você é. E você é o que você come. Nós queremos ter um corpinho trincadinho. Mas não pode ver uma Coca-Cola na frente, que chega a dar tremedeira. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu não estou falando mal do que você se alimenta. Eu só estou querendo dizer que o que você come, o que você bebe, influencia o seu corpo físico, sim ou não? E se você quiser ter uma saúde melhor, se você quiser ter uma vida saudável, você precisa sim praticar exercício. Aí não é eu que estou dizendo, até a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia tem texto que ela fala sobre o corredor, não é isso? De uma pessoa que corre uma corrida, não é isso? A Bíblia usa até os exercícios como exemplo. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter uma saúde melhor, você precisa se alimentar, você precisa se exercitar, e você vai ter resultados no seu corpo. Não é isso? Espiritualmente é do mesmo jeito. Como ter uma vida nova se alimentando de uma comida antiga? Pastor, eu comecei para a igreja, mas nada mudou para mim, então não mudou, então não é nova vida. Existem coisas que a Bíblia nos diz que é desafiador, mas é para ser desafiador mesmo, porque é uma nova vida. É uma vida que eu e você não conhecíamos. Só que eu quero que você entenda, e nós precisamos entender, que é nessa nova vida que é tudo novo. Preste atenção nisso. É nessa nova vida que é tudo novo. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Acho que é isso, né? Portanto, os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Algumas versões dizem, eis que se fizeram novas todas as coisas. Outras versões dizem, eis que tudo se fez novo. Escute, a nova vida que nós recebemos de Cristo, ela inclui viver novidade de vida. Sabe o que isso quer dizer? Deus tem algo novo para você hoje. Os valores que o mundo tem é diferente. A prosperidade que nós estamos falando, ela começa no seu espírito. Pastor, mas aí quer dizer que eu não posso ter nada? Eu não posso ter um carro bom? Eu não posso ter uma casa boa? Sim, mas tudo isso vai ser consequência daquilo que aconteceu dentro de você. E detalhe, nada disso vai roubar o lugar que pertence a Ele. Nós recebemos uma nova vida e nós precisamos entrar nessa nova vida. E nessa nova vida nós não somos avaliados pelo que temos, mas sim pelo que somos. Fazer está ligado a um estado, identidade está ligada a uma condição. Fazer está ligado a um estado. Você pode estar médico, como eu disse, você pode estar advogado, mas identidade está ligada a uma condição, porque você não muda, seu nome não muda, seu sobrenome não muda. Apesar que agora parece que estão liberando, né? Mas vamos continuar acreditando que não muda. A sua identidade não muda.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Quem achou, diga amém. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Amém? Antes de eu falar um pouco acerca desse versículo, quantos já ouviram a frase, por exemplo, você vai procurar um emprego, você vai fazer uma entrevista para uma proposta, para uma vaga de emprego. Como que você deve se vestir? De qualquer jeito? Sim ou não? Gente? Vou de bermudão mesmo, camiseta regata. É isso? Por que você não vai de qualquer jeito? Pela aparência, ok? Vamos lá. Agora eu vou falar um ditado que vai definir tudo. A primeira impressão é isso ou não? Isso não define, mas geralmente numa agência de empregos ou numa entrevista, fique atento a isso. Isso sim conta. Pastor, o senhor é alguém preconceituoso. Não é. Quando eu vou fazer alguma entrevista com alguém para nós contratarmos na empresa, eu avalio como a pessoa está se vestindo. Talvez existam outros critérios, eu avalio. E na maioria das vezes a gente acerta. Define tudo? Não. Define caráter? Não. Mas, mesmo que você não goste de se vestir daquele jeito, você faz um esforço porque você quer passar uma boa impressão, sim ou não? Paulo, nesse texto aqui, o primeiro versículo, Paulo está se apresentando, e deixa eu te explicar o conceito teológico. Paulo ainda não conhecia a igreja de Romanos. Ele estava enviando uma carta para lá. E ele estava se apresentando para a igreja de Romanos. E olha só o que ele enfatiza. Paulo, é o quê? Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, semideus, querubim, arcanjo, é isso ou não? É isso que está aí, gente? O que o texto diz? Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não falou o que ele fazia. Geralmente, quando você conversa com uma pessoa, você quer falar um pouco de si, você quer falar um pouco dos seus valores, o que tem mais valor para você. E nessa carta, Paulo queria expressar coisas que tinham muito valor para ele. E o apostolado dele veio lá por último. Sabe por quê? Ele tinha o orgulho de dizer que era servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui no original, no grego, significa escravo. E aí quando nós ouvimos a palavra escravo, dá até repulsa, né? Não, pastor, credo, tem a lei áurea já, não sei o quê.
Só que a Bíblia diz, depois você estuda um pouco sobre isso, que Paulo, ele se considerava um escravo da orelha furada. Pastor, o que é isso? É um escravo que tinha liberdade, mas ainda assim, mesmo sem receber nada em troca, decide continuar servindo o seu Senhor. É um escravo que recebeu a carta de alforria, que pode ser livre, não precisa mais ser escravo, mas ainda assim continua servindo o seu Senhor. O que isso quer dizer? Paulo estava dizendo: eu me submeto a servir a Cristo e ser escravo dele, viver debaixo da dependência dele, ser direcionado por ele. Pastor, quem é Paulo? Paulo é alguém que escreveu 60%, 70% do Novo Testamento. É uma das maiores referências que nós temos de cristianismo, da graça. E o que ele quer exaltar nessa nova vida que ele tem, não é os estudos que ele tinha, muito pelo contrário. Quando você vai estudar sobre ele, ele diz: tudo que eu estudei, tudo que eu sabia, eu considerei como esterco diante de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: ele era o cara. Existiam alguns lugares que só os doutores, as pessoas instruídas poderiam entrar. Paulo entrava nesses lugares. É por isso que existem lugares que Paulo levou o evangelho e nenhum outro poderia levar, porque o que ele tinha como formação natural também abriu portas para ele. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer? Mas isso não definia ele. O que definia ele é que ele era servo de Jesus Cristo. O que te define não é o quanto você estudou, não é o quanto você sabe. O que me define não é o quanto eu sei, mas sei o quanto existe da realidade da nova vida em mim. O quanto eu me submeto a essa nova vida, aquilo que Cristo disse que eu sou. Ele estava muito mais preocupado em mostrar para os outros que ele era servo de Jesus do que o que ele sabia. E ele continua falando acerca disso. Abra sua Bíblia em Lucas 4 para você e eu, para nós entendermos um pouco mais acerca disso. Pastor, o que eu quero? O que o senhor quer dizer com isso? Você tinha uma nova vida, você tinha uma velha antiga e ela morreu diante de Cristo, amém? Nós estávamos esse final de semana com a liderança em um sítio. Foi um tempo extraordinário, foi bênção demais. Porém houve um momento lá que nós começamos a compartilhar, nós passamos uma interação para a liderança e um foi na casa do outro. E tinha que fazer algumas perguntas. Fica tranquilo, gente, não vou revelar o ponto de ninguém, fica tranquilo. E aí eles tinham que interagir um com o outro e perguntar: como que você casou? Como você conheceu sua esposa? E lá no dia nós fizemos algumas perguntas: qual é a comida que você gosta mais? Qual é a cor que você gosta mais? Coisas aleatórias. E sabe o que eu percebi? Eu não era o mais ruinzinho de lá. Glória a Deus por isso. Só que por outro lado, eu também percebi que eu não era o melhorzinho. Sabe o melhor disso tudo? Nós falamos sobre aquilo só para conhecer a trajetória de cada um. Mas o mais importante é que aquela vida não tem influência mais sobre a vida que nós vivemos hoje. Pastor, mas por que o senhor queria? Porque nós precisamos conhecer, às vezes, a história do irmão que está do nosso lado. Às vezes nós não sabemos a circunstância de quem está do nosso lado, porque nós não conhecemos a vida dele além da igreja. E isso não é ser família. Tem um monte de igreja colocando assim: não sei o que lá, família, não sei o que lá. Tem gente às vezes morrendo de fome no meio deles. E eu não estou julgando, porque às vezes isso pode acontecer aqui também. E nós não queremos que isso aconteça. Só que como saber a necessidade do irmão se nós não nos relacionamos, se nós não conhecemos algo além de um culto?
E era isso que nós queríamos falar. Não era para exaltar uma vida antiga que nós vimos, mas muito pelo contrário, para saber de qual vida Deus tirou cada um. Mas pastor, qual é a influência? Nenhuma, porque todos nós recebemos uma nova vida. E é isso que eu quero que você entenda, nós já vamos ler. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu, você recebeu uma nova vida. E o que você viveu lá não tem poder sobre essa nova vida. A vida antiga que você tinha morreu com Cristo na cruz do Calvário. Quem ressuscitou lá foi um novo homem, foi uma nova mulher. E é nessa nova vida que eu e você precisamos fluir. Não aceite mais que o que te chamava atenção na antiga vida te chame atenção hoje. Não se alimente mais das mesmas coisas. Pastor, eu estou insatisfeito com a vida que eu estou vivendo. Eu vou te dizer uma coisa. Continue fazendo as mesmas coisas que você vai ter os mesmos resultados. Talvez tenha coisa na sua vida que você reclama todos os dias, mas você tolera. Aquilo que você tolera nunca muda. Não reclame daquilo que você tolera, porque se você tolera, isso nunca vai mudar. E aí eu não estou falando para você bater de frente com o seu marido, porque você acha que o comportamento dele está errado. Eu estou falando para você buscar um lugar em Deus, para nós buscarmos um lugar em Deus, aonde Ele traz a direção para cada circunstância. Pastor, a minha vida está dando tudo errado. Você já tentou fazer do seu jeito, agora permita com que Ele te direcione para você fazer do jeito dele. Não é simplesmente fazer parte de uma igreja, mas é receber uma nova vida, é viver, é poder fluir. A palavra exata é essa, fluir nessa nova vida. Vamos ler capítulo 4 de Lucas, verso 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Verso 4. Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Do alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo o poder, eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem quiser. Verso 7, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito, para que o guarde. Verso 11. E o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. 12. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Pastor, o que isso tem a ver com nova vida? A nova vida que nós estamos falando começou naquilo que Cristo fez, amém? Preste atenção.
Antes de conhecer a Cristo na antiga vida, você podia até ter o nome de pecado. Amém? Porque a Bíblia diz que nós pecamos, todos nós pecamos. E você podia ter o nome de pecado. Seja qual for o nome do pecado que você tinha. Só que quando você entrega a sua vida a Cristo e você recebe a Ele, Ele te dá uma nova vida. E nessa nova vida você recebe uma nova identidade. E você recebe o nome de Filho de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Olha só como isso é interessante. Verso 3, então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. A primeira tentação de Jesus, o que o diabo quis colocar à prova em Jesus, era a identidade dele. Ele não disse, se você és o Messias, não é isso. Se você é Filho de Deus. Escute, as circunstâncias, as tentações, elas vêm para querer dizer que você não é filho de Deus. Tudo que o diabo quer é distorcer a sua identidade. Porque sem nova identidade não tem nova vida. O que o diabo queria aqui era colocar em xeque, você é filho de Deus mesmo? Quantas vezes nós não somos questionados acerca disso? Você é filho de Deus mesmo? Por que isso? Por que aquilo? A primeira coisa que o diabo quis tentar foi acerca da identidade. Você é filho de Deus? Escute, não permita com que nenhuma circunstância questione quem você é. Você é e sempre será filho de Deus. Pastor, e o pecado? O pecado é algo que talvez você fez, mas não faz parte da sua identidade. Essa nova identidade como filho de Deus não inclui o pecado como parte, como característica sua. É um estado, não é uma condição. Como assim? Você pode estar em pecado, mas você não é o pecado. Você é filho de Deus e talvez cometeu um pecado. A sua condição espiritual é filho de Deus. Deus olha para você e te vê como filho. E aí aqui o diabo quis questionar, você é mesmo filho de Deus? Então faz isso. E ele ainda continua questionando algumas coisas. Depois ele disse para transformar a pedra em pão, não é isso? Isso também está ligado à identidade. Como assim? Quem entende que recebeu uma nova vida, sabe que o alimento dele vai vir do céu. Pastor, eu não preciso trabalhar mais nessa nova vida. Não, não é isso. Você começa a entender que tudo que você tem, que tudo que você faz, foi Ele que te deu. O trabalho que você tem é um meio que Ele te deu para te sustentar, mas o seu sustento vem dEle. Nessa nova vida, tudo que acontece é à sua volta. Você não atribui, nós não atribuímos isso a nós mesmos. Não, eu sou o cara, pastor. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Ele. Algum tempo atrás, eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas diziam, pastor, o senhor trabalha, você trabalha do quê? Eu trabalho disso, tá? Que cargo o senhor tem? Eu tenho esse cargo assim, assado. Aí a pessoa falou assim, mas que faculdade que o senhor fez? Eu falei, nenhuma. Mas pastor, geralmente quem assume esses cargos tem faculdade. Eu falei, quem quis me promover foi os céus. Talvez o meu diploma está lá. Como assim? Não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com aquilo que Ele fez. E aí quando o diabo começa a tentar Jesus, ele está tentando fazer olhar Jesus olhar para aquilo que é natural. Você é filho de Deus mesmo? E é isso que às vezes o diabo quer colocar em dúvida. Em mim você é filho de Deus mesmo? Com essa vida, escute. Se a sua vida ainda não corresponde com a nova vida, se a sua vida não corresponde com a nova vida que você recebeu, meu irmão, decida se alimentar mais do céu, decida se prostrar diante dEle, porque o que Ele tem para você é maior do que o que você está vivendo.
nessa nova vida você começa a entender que você precisa de um alimento que vem dos céus. E depois ele diz acerca de adoração, não é isso? Ó, se você se prostrar diante de mim, tudo isso eu vou te dar. O que o diabo estava testando ou avaliando era o coração de Jesus, o que existia dentro do coração dele. Escute, na nova vida que você recebeu em Cristo, você não precisa se prostrar diante de nada, de circunstância nenhuma. Tudo que você precisa é se prostrar diante do seu Deus, porque dele vem o seu socorro. Esse texto aqui, para mim saltou acerca da nova vida, mostrando como é viver uma nova vida. O que o diabo estava querendo fazer ali era colocar Jesus numa condição natural, numa condição humana. Mas quem entende que é espiritual, não aceita como permuta aquilo que é natural, como pagamento aquilo que é natural. Porque o que é natural, o que é carnal, não alimenta quem é espiritual. O que o diabo estava querendo aguçar aqui em Jesus era uma vida natural. O diabo, ele sempre vai tentar, só que ele não vai encontrar nada naqueles que decidiram viver uma nova vida em Cristo. Sabe por quê? O seu alimento é outro, os seus valores são outros, e você sabe quem você é. Quem sabe quem é, não escuta qualquer coisa acerca da sua identidade. E veja que o último versículo ele ainda continua dizendo: se você é o filho de Deus, se lança daí. Escute, você pode estar sofrendo por alguma coisa, mas essa não é a sua condição. É um estado. A sua condição é de filho de Deus. Você pode estar no vermelho no banco, mas esse é só um estado, essa não é a sua condição. Você é filho de Deus. Continue vivendo para Cristo. Continue decidindo se alimentar do que é dos céus. Continue buscando o que é dos céus, porque os sinais, eles vão seguir aos que crerem. Não negocie aquilo que Cristo fez por mim e por você. A vida que Ele te deu uma nova vida. É importante que eu e você estejamos com o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer fazer. E não aceitemos mais uma vida antiga. Não aceite mais uma vida antiga. Como assim? Pastor, eu confiava no meu trabalho. A sua confiança precisa estar em Deus. Pastor, eu confiava nisso, naquilo outro. É Deus quem te sustenta. Ele é quem cuida de você. Pastor, mas eu cometi alguns pecados, eu sou pecador. Não, esse é um estado, não é a sua condição. Quando Deus olha para você, Ele te vê como um filho. Ele te vê como um filho. E não importa o que o filho faça, ele não deixa de ser filho. Sabe por que na frente dos presídios existem um monte de pais e mães lá? Sabe por quê? Mais mãe do que pai. Pai é meio bruto. Sabe por quê? Porque o filho pode ser chamado pela sociedade de ladrão, de homicida, de estrupador. Mas quem vai lá na porta do presídio é uma mãe. E quem está lá dentro não é um homicida. Quem está lá é o filho dela. Quem olha para você de uma forma natural, talvez queira colocar um rótulo em você pelos pecados ou pelos seus defeitos. Mas quando Deus olha para você, Ele diz: você é meu filho, você é minha filha. Você não é esse pecado.
Esse pode ser o seu estado, mas não é a sua condição. Porque eu te comprei por um alto preço. Sabe por que Paulo se considerava escravo? Porque o que Cristo fez na cruz do Calvário foi pagar a minha e a sua dívida. E no mercado de escravo, quando isso acontecia, quem pagava a dívida tinha direito sobre o escravo. Paulo entendia que Jesus tinha pago a dívida dele. Ele falou: se ele pagou a minha dívida, então agora eu sou escravo dele. E aí quando ele chega diante de Jesus e diz: agora sim eu sou obrigado a fazer o que o Senhor quer, ele diz: não, você é livre, porque eu te amo tanto a ponto de você ser livre. Escute, Jesus pagou um alto preço para que você não fosse mais oprimido pelo pecado, para que você não fosse mais açoitado pelas mentiras e pelos enganos. Cristo pagou um alto preço para que você vivesse uma nova vida e não fosse mais acusado e não fosse mais acusada. Ei, se levanta do lugar que você está, se levanta do chão, porque essa não é a sua condição. Pare de se lamentar, porque não é de lamento que você precisa, é de rendição e reconhecer que você tem um Pai que está no controle de todas as coisas. Se coloque de pé, por favor. Fale com Deus. Fale com Deus baseado no que Deus falou com você nessa noite. Sei que estás aqui. Fale com Deus, diga: Jesus, eu quero viver essa nova vida. Aqui neste aonde esse processo dessa nova realidade foi interrompido, eu quero ir até lá. Eu posso arrancar te sentir e quebrar todo o bloqueio para que eu possa viver essa nova vida. Não aceite nada que esteja ligado a uma vida antiga. Fale com Deus. Com teu amor, enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do seu amor, do seu amor. Eu olho para ti, olhe nos olhos dele agora, e ao te contemplar, sua glória sobre mim. deixa essa vida inundar o seu coração. Transforma-me com teu amor, enche-me com teu
que existem algumas preocupações que nós temos que ter. Mas o ferro afia ferro. Foi uma palavra que eu recebi antes de subir. Eu queria que você se unisse junto com alguma pessoa para você orar junto. Se você perceber que a pessoa quer manter distância, não tem problema. Coloque a mão sobre o ombro dela, só isso. Agora quem quiser se abraçar, se abrace. Mas eu sinto no meu espírito que fortalezas serão quebradas agora. O Espírito da verdade vai tocar o seu interior agora. Aonde estava construída uma antiga vida, uma velha vida, os alicerces que essa vida velha estava construída estão sendo derribados agora. Pensamentos, conceitos, sentimentos que faziam parte dessa velha vida estão sendo derrubados agora. Eu declaro em nome de Jesus Cristo o Espírito Santo agora quebrando toda fortaleza. Tudo que foi levantado baseado numa vida natural ou carnal seja derrubado agora. Receba dos céus uma vida. Receba dos céus a vida. Receba dos céus agora, em nome de Jesus Cristo. O rio de Deus começa a tocar a sua vida agora. E Ele está levando como uma enxurrada agora, como um tsunami. Ele está levando agora tudo aquilo que fazia parte de uma vida antiga, de uma vida velha. Vamos, Jesus, quebra os nossos conceitos, quebra os nossos valores. Você achava que você sabia? Ele diz: eu vou me revelar a você. Eu vou revelar os meus segredos a você. Você diz: mas pastor, tem tanto tempo que eu tento e eu não consigo. Eu passo algum tempo longe desse pecado, mas eu caio de novo nele. Você não é esse pecado. Isso é estado, não é condição. A sua condição está em Cristo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O rótulo que o mundo te colocou não te serve nessa nova vida. Porque Ele diz: você é meu filho. Você é meu filho, você é minha filha. Eu te amo. Sabe, como aqueles que estão no presídio recebem o nome de assassinos, mas a mãe está lá fora para visitar um filho. As pessoas podem te chamar de pecador, mas Ele te chama: você é meu filho. Eu estou aqui e eu vim te mostrar que existe uma nova vida para você. Vamos, vamos, deixa o Espírito fluir. Sei que estás aqui. Continue orando, continue orando. Aqui neste Milagres vão acontecer nessa noite. Milagres vão acontecer nessa noite. eu posso te ser. Você que se sente acusado, feche os seus olhos, todos com os olhos fechados. Você que se sente acusado, receba o amor de Deus aí. Com teu amor com teu amor Saia da superfície. Tua presença
te contemplo, sua glória sobre mim transforma-me. Com teu O Espírito me diz acerca de pessoas, ou uma pessoa que está no nosso meio. Eu só vou dizer isso porque o Espírito me diz que de fato é. Você se acusa por algumas coisas que não deram certos na sua vida. Você se sente acusado, se sente condenado. Receba a liberdade hoje. Receba a liberdade hoje. Mergulhe nessa nova vida e deixe o rio de Deus te levar. O seu nome não é pecado. Você recebeu uma nova vida, e nessa nova vida você é filho. E filhos não são avaliados pelo que fazem, mas sim pelo que são. Você tem valor diante de Deus, porque Ele pagou um alto preço por você. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre, não tem mais nada que te condene. Você recebeu uma nova vida. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus e receba, 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 receba do bálsamo de Deus agora. Receba do bálsamo curador, o bálsamo que cura as feridas. Você que foi rejeitado, você que foi maltratado, receba o cuidado de Deus, receba o amor de Deus. Sinta-se perdoado, livre. O seu amor, o seu amor, em tuas almas, em tuas águas, em tuas águas, quero mergulhar mais fundo.
Deixa o céu descer. Clame por isso, clame por isso. Deixa o céu descer. O reino se manifesta nessa nova vida. Teu é o reino. Teu é o reino. Teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Nessa nova vida não há tristeza, por isso toda tristeza vai embora em nome de Jesus. Nessa nova vida não há enfermidade, por isso seja curado agora em nome de Jesus. Nessa nova vida Ele te deu autoridade para expulsar demônios, para falar novas línguas, para pisar na cabeça de serpentes. Receba essa autoridade em nome de Jesus. E por onde você passar, o filho, a autoridade de filho vai se manifestar. O reino vai chegar aonde você chegar. Ambientes obscuros serão transformados. O caos será transformado pela verdade que está na sua vida. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Glorifique a Ele.